Se você é rica e carrega uma tristeza profunda, e pode ser que você nunca tenha contado isso pra ninguém, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque eu acredito que uma chave possa virar na sua cabeça hoje. A minha intenção hoje é realmente ajudar as meninas ricas, porque isso começou a arder muito no meu coração, a partir do momento que eu comecei a receber casos muito parecidos no meu consultório. Eu tenho um consultório no Leblon, que é um bairro nobre, no Rio de Janeiro, e esses casos começaram a se repetir. Eram mulheres que chegavam para mim com dores no seu corpo, dores físicas, com queixas parecidas de ansiedade, algumas já chegavam em depressão, a maioria já sendo acompanhada por médicos, algumas já faziam terapia, mas aquela tristeza não saía. E aí eu vou te mostrar até o final por quê. Então presta atenção. Eram mulheres que tinham algumas características em comum e eu comecei a somar, a analisar essas características e eu vou colocar aqui as que mais se repetiram. Eram mulheres, como eu falei, de uma classe social privilegiada, onde elas tinham uma característica profunda na sua personalidade, uma facilidade e uma predisposição para ajudar o próximo. Elas se preocupam muito com o bem-estar do próximo. Se preocupam tanto que isso vira um ponto negativo, porque a maioria delas, desde muito cedo, muitas vezes na infância, elas já aprenderam a abrir mão do seu bem-estar para o bem-estar do outro. E isso já começou a interferir na construção da identidade delas. São mulheres que têm um senso de justiça muito aguçado, então elas observam muito bem as diferenças sociais, se preocupam com as diferenças sociais e por conta disso se sentem culpadas. A palavra é culpa de ser feliz. Se sentem culpadas por terem essa tristeza. Elas observam que elas têm à sua volta, mas elas ficam pensando como que eu posso ser feliz se existe fome na África, se existe fome no Nordeste, se existe essa diferença social aqui numa comunidade, numa favela próxima à minha casa. Eu não posso sentir tristeza. Eu tenho vergonha de falar que eu tenho tristeza. O que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão debochar, vão falar que é frescura. E por conta disso, elas adiam o tratamento. Elas guardam esse segredo e aí quando ele começa a se manifestar, elas já não sabem nem da onde que tá vindo. Porque muitas vezes não encontram um ambiente seguro o suficiente para abrirem o seu coração. Então a primeira coisa, o primeiro alerta que eu quero te dar é que a felicidade, ela é irmã da ousadia. Eu tenho certeza que lá no fundo você quer muito ser feliz. Que lá no fundo essa tristeza gera uma angústia muito grande em você. E por conta de você carregar essa tristeza, muitas vezes você não se admira. Você se sente uma impostora, porque a maioria das vezes você está muito bem arrumada, você está bem cuidada por fora, mas por dentro só você sabe que existe uma tristeza e um choro constante. E às vezes esse choro interno ele vai ficando tão grande, que vai gerando uma ansiedade. Independente do ambiente que você viva, por mais que tenha uma questão financeira privilegiada, muitas vezes é um ambiente emocional extremamente disfuncional, aonde você teve em sua criação pais com uma certa desestrutura emocional, onde eles colocaram você numa hierarquia emocional errada, né? Que a gente chama de disfunção familiar. Quando os pais se colocam em diversas situações na posição de filhos. Em que sentido? Tô falando na forma funcional. Em que sentido? Você precisa cuidar da mamãe, a mamãe tá triste, olha, os pais vão se separar, será que a culpa é minha? Como é que eu vou me sentir? Eu não posso sair porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Mas e o meu pai? Olha, aí fica, ou pais que se separaram e fica, mas você vai dar atenção pro seu pai? Mas você vai dar atenção pra sua mãe? Então, é uma mistura muitas vezes de parentalização, que você acaba ocupando um papel no seu sistema familiar que é muito pesado para uma criança, e isso acontece muito cedo, vai interferir na formação da sua identidade, na formação da sua personalidade. Então a maioria dessas mulheres, elas podem até aparentemente serem extrovertidas, mas a maioria delas é tímida, guarda um segredo muito grande, e esse segredo muitas vezes é o sentimento de se sentir abusada, porque por ser boazinha demais,
as pessoas acabam abusando da sua bondade. Por ela ter uma dificuldade de dizer não, ela acaba dizendo sim para coisas que ela gostaria de dizer não. Com isso, ela vai sacrificando o seu próprio bem-estar. Isso já é mais um sinal e um sintoma de que o seu corpo está pedindo socorro. Então, quando elas chegam para mim, o corpo já está gritando há muito tempo, mas antes ele deu vários sinais. Ele falou de uma forma baixa, mas ela não podia ouvir. Por quê? Porque ela precisava atender uma demanda externa. E essa demanda externa sempre soa com um sinal de emergência. Aciona um gatilho da culpa. Eu me sinto culpada em dizer não, então eu preciso dizer sim para todos e para tudo. Mas no fundo, eu digo não para mim. Eu tenho dificuldade de dizer não para o outro, mas eu tenho uma facilidade incrível de dizer não para mim. Elas vão se maltratando emocionalmente, e isso só alimenta ainda mais a tristeza. Como eu carrego uma tristeza profunda e por fora muitas vezes eu tenho que bancar que eu tô feliz, lá no fundo eu vou para um lugar de baixo autoadmiração. Eu me sinto uma impostora. Eu alimento um lugar de baixa autoestima, de baixa autoadmiração e de baixo autocuidado. Então, por mais que eu tenha recursos, eu não uso esses recursos de uma forma prazerosa. Eu vou a bons médicos, mas eu não paro no meio da semana, muitas vezes, para fazer um spa, para fazer uma massagem, para fazer algo que eu vá simplesmente relaxar, porque a minha mente está sempre ocupada em resolver coisas. Então, muitas vezes são mulheres super atarefadas, mas pouco produtivas. E elas sabem disso, elas sabem que elas são pouco produtivas, e isso alimenta mais ainda esse lugar de baixa autoadmiração, porque eu fiz tanta coisa durante o dia que quando eu olho, o dia acabou e eu não sinto que eu fiz nada. Isso vai se repetindo, até que ela cai numa depressão. Muitas vezes fica em cima de uma cama, sem ânimo, sem energia de vida. O que eu quero te dizer é que a felicidade é irmã da ousadia. Você precisa de ousadia. Você precisa reconectar com a sua ousadia. Você precisa dar um sim para você. Você precisa encontrar um ambiente acolhedor o suficiente que você se sinta à vontade para ser você mesmo, para falar das suas maiores angústias e frustrações, das suas tristezas sim, das suas indiferenças sim, e você entender que você pode ser feliz. Você está liberada para ser feliz. A felicidade é para você sim. Você não precisa compensar as coisas que você tem com a tristeza. Você pode se sentir livre para ter dinheiro e para ser feliz, para ser bem-sucedida no casamento, para ser bem-sucedida nas suas relações profissionais, porque é possível ter uma vida leve, apesar de observar um desequilíbrio. O que você precisa fazer é, nesse ambiente acolhedor e consciente o suficiente, você identificar a causa. A causa está lá na sua primeira infância. Alguma coisa aconteceu, te colocaram num papel errado, você começou a assumir coisas que eram muito grandes para você, eram grandes responsabilidades. E isso fez com que você carregasse isso para as suas relações na adolescência, na fase adulta. E por não falar, você pode estar se matando por dentro. Muitas vezes você pode sentir e ouvir pensamentos de morte. Eu quero te dizer, essas falas não são suas. Provavelmente essa tristeza também não é sua. Provavelmente você herdou essa tristeza com uma herança emocional. Assim como você pode ter herdado as finanças, você também pode ter herdado uma emoção, um histórico emocional. Então vai lá, investiga, tenha coragem, tenha ousadia para investigar a sua história, ressignificar o seu passado, você se liberar no presente, você ficar livre no presente para construir esse futuro de paz, de mansidão, de alegria, de sonhos que Deus tem para você. Eu espero que eu tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!